Essa reunião foi sugerida pelo Igor, né? Igor Felipe. O Igor foi da coordenação do Barão, sugeriu que a gente tocasse um bate-papo diante dessa nova onda pesada contra o MST, né? O Igor até relembrou quando a gente fez aquela rede de apoio à reforma agrária, quando o MST estava também sofrendo um violentíssimo ataque, no governo Lula ainda, né? Então, novamente, vem para ataque esses agrotrogloditas, os barões do agronegócio, a mídia batendo duro também, mídia ruralista, a mídia que diz que o agro é pop, né? E agora a aprovação ontem da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito contra o MST, né? Para fazer barulho, né? Então, diante desses ataques que a gente precisa ver como reagir. Há também uma certa confusão, aí o João Paulo esclarece, há uma certa confusão no próprio meio, no setor progressista, sobre a questão do abril vermelho, se foi o momento correto ou não, apesar que o abril é em abril, né? Se foi o momento correto ou não. Então, ver como que a gente reage a essa ação. A ideia, consultamos agora o João Paulo e o Igor, nós vamos gravar só a parte da fala do João Paulo e do Igor e depois disponibilizar para quem quiser publicar, postar. Já a parte mais da troca de ideias mesmo, definir uma estratégia de ação, o que dá para fazer, a gente faz de forma fechada entre nós mesmos. Nossa ideia é de uma reunião de cerca de uma hora e pouco, para pensar ação concreta. É uma reunião bastante objetiva. Queria agradecer de cara a presença do João Paulo. O João Paulo está num corre-corre infernal. Agradecer a presença do Igor, agradecer a presença do Wesley. O Wesley é do MST, é da coordenação do Barão. Agradecer a presença de todos e todas aqui. E já de imediato, então, passar a palavra para o João Paulo, uns 15 minutinhos, combinado, e na sequência passamos a palavra para o Igor, e depois abrimos. Pode ser esse encaminhamento? Alguém tem alguma sugestão? Pode ser isso? Então, se é isso, João Paulo, a bola está contigo, mestre. Gente, boa tarde de novo a todos e todas, dizer da alegria de encontrá-los por essas janelinhas aqui, agradecer a solidariedade de sempre do Barão e todo o empenho da companheirada que está sempre com o MST aí nas ocupações e nas feiras da vida, né? Então, faz parte dessa nossa trajetória. Mas muito breve, um pouco do contexto de análise de conjuntura que o MST está fazendo e um pouco do balanço desse momento, ainda que sem ter uma avaliação mais coletiva do processo como um todo. De modo geral, para vocês compreender, nós temos um famoso dilema da humanidade, que é o tema específico da luta pela terra, propriamente dito, né? Porque nós temos aproximadamente 600 acampamentos, 670, que soma, todos eles juntos, mais ou menos 85 mil famílias que são acampadas e cadastradas, que às vezes mora no acampamento, às vezes não mora, fica ali no entorno do acampamento. Desse total de acampamento, estou falando em 670 mais ou menos, nós temos aproximadamente, esse número altera um pouco, 270 que está com mandado de despejo, reintegração de posse. E essas áreas dependem do governador, que não despeja, depende do judiciário, e por hora nós estávamos seguros naquela lei, naquele projeto de lei que acabou não sendo aprovado e que o Supremo disse que durante a pandemia não faria despejo. Então, sob a conjuntura, toda a luta de classe, a revolução, o governo é nosso, né, tudo isso pesa sobre nós um assuntozinho simples que é 600 acampados. 60 mil acampados, na situação mais adversa, vocês imaginam. Eu gosto de colocar esse tema como ponto de partida para essa análise de conjuntura, ela é diferente quando eu falo de arroz orgânico, de família assentada, dos quadros do MST, tudo isso. Não, eu tenho 60 mil famílias que vivem debaixo do barraco de lona, mais 20 mil que está no entorno, que dá as 80 mil famílias. Feito isso, o que então o MST e quem nos acompanha aí pelas redes possa levar em consideração? Nós tomamos uma decisão, nesse primeiro momento,
que nós deveríamos construir com devido cuidado um plano com o governo Lula, que começou na transição, na qual deveria ter como ponto de partida resolver 4 lacunas deixadas pelo bolsonarismo. A primeira é reorganizar o INCRA como uma figura jurídica de Estado que cuidasse desse plano dos assentamentos. E recompor o Ministério, recompor o MDA e recompor o orçamento. O segundo grande plano nosso, que também discutimos na transição depois com Lula, foi discutir o que nós estamos chamando de um sistema de produção de alimentos saudáveis para que, numa urgência, pudesse resolver o problema da alimentação no Brasil. Terceiro grande tema foi nós tentar construir um conjunto de políticas públicas que pudesse reconstruir as políticas que o Lula consolidou há 10 anos atrás. Energia, educação e etc. E por último, e não menor, tentar construir uma agenda que pudesse ter esse alimento chegasse na cidade, através desse projeto de lei que o Boulos está construindo, das cozinha solidária, através de sacolões populares e através de uma dinâmica que esses alimentos pudessem ajudar no combate à fome o quanto antes. Então, mais ou menos foi esse o plano que nós discutimos, falamos do plano de participação popular, dos conselhos, que estaria nesse modo. Então, esse foi o balanço e o projeto que nós fizemos. Também, ao longo desse último período, Miri deu mais contas, o MST sempre teve o cuidado de conversar com o governo e alertar sobre o tema da ocupação de terra, porque é uma coisa iminente para nós, em função da quantidade de acampamentos e conflitos que tem. E cada dia que passa é um acampamento novo, uma situação difícil de lidar nesse assunto. Então, organizamos para ter uma jornada de mobilização no abril e tentamos fazer um esforço de ter o mínimo de confusão que pudesse produzir conflito no governo, no MST e, claro, na opinião pública. Então, de modo geral, assim pensamos a nossa estratégia. Então, o que de lá para cá aconteceu, que é importante esclarecer os fatos para não ter dúvida. O primeiro fato foi uma ocupação que foi feita fora do contexto geral, que é a ocupação da empresa Suzano de eucalipto, no extremo sul da Bahia, no mês de fevereiro. O MST da Bahia tomou como decisão que deveria fazer esse protesto quanto antes, por um motivo óbvio. A Suzano nos deve, como parte de um acordo que já tem 10 anos, aproximadamente 5 mil hectares de terra. E por que nos deve? Porque são terras públicas, terras griladas pela Suzano. Terras que pertencem, parte delas, à União, e como parte de um acordo para nós ter uma moratória de não ocupar mais áreas da Suzano, que ela não conseguisse trabalhar ou criar um conflito no extremo sul, há 10 anos atrás nós fizemos esse acordo. Tomamos pau na imprensa, como é que a MST faz um acordo com a empresa de eucalipto, mas há 10 anos nós não ocupamos áreas da Suzano, no extremo sul da Bahia. De contrapartida, a Suzano passaria para nós 15 mil hectares. Ela passou 10 mil, veio o golpe e esqueceu de passar os outros 5 mil. Mas o acordo está firmado pelo governador da época, Rui Costa, e pelo atual governador da Bahia, que era secretário de Agricultura, e mais o INCRA. A Suzano, no último ano, diz, não vou mais, mudei de ideia, não quero passar para vocês essa área. Então o nosso pessoal fez um protesto numa área de eucalipto. No meio daquela confusão, que não é muito acordado com ninguém, muito menos que a direção estadual ou com a direção nacional do MST, de cortar o eucalipto. É uma área pequena, de menos de 4 hectares, cortado, mas como protesto. Ninguém queria aquela área de eucalipto, nem queremos. Queremos que a empresa devolva isso. Por que essa informação é importante para vocês? Porque 10 dias depois, a Suzano fez a sua autocrítica e diz, é verdade, foi nós que não cumprimos o acordo, junto com o MDA e junto com o conjunto do governo. O problema é que essa informação deles, só eu e vocês aqui estão sabendo. O restante da sociedade fala o seguinte, o MST ocupou uma terra produtiva e cometeu um grande mal à humanidade ao cortar esse eucalipto. E aí, de lá para cá, tudo que vocês estão vendo é essa porradaria que o MST vem tomando a partir de 17 de fevereiro, que foi essa ocupação da Suzano. Nós até fazemos a nossa autocrítica, já foi feito pelo MST do Estado, que aquela ocupação não tinha necessidade de ter cortado o eucalipto. Não tinha, porque não é uma área que vai se transformar em produção de alimento. Ela vai continuar com a empresa, é deles aquela. Mas o protesto
para plantar, devolver as nossas áreas, ele era necessário ser feito. Foi feita ocupações de terra lá, terras improdutivas, que não tem grandes novidades, foi 6 ocupações de terra. O segundo momento é o Abril Vermelho, 17 de abril. Nós tínhamos no 17 de abril 3 problemas para ser resolvidos com o governo. O primeiro problema era a atualização dos superintendentes dos INCRA dos estados. O governo pediu um prazo para nós, porque está com muita dificuldade em garantir a indicação dos superintendentes, e nós alertamos. Isso é um problema para nós, porque se não tiver uma pessoa no estado com quem nós podemos conversar, lascou a nossa vida. E mais, ficar um bolsonarista lá. E por incrível que pareça, quando termina os 100 dias do governo, das 27 superintendências, o governo só tinha conseguido trocar 10. Eu falei, que inveja que eu fiquei da Polícia Federal, porque em 30 dias trocou todo mundo. E o INCRA demorou 140 dias, 130 dias para começar a terminar. E aí, nesse episódio, o nosso pessoal ocupa uma área, o INCRA de Alagoas, que é o superintendente, é um primo do Lira. Aí vocês vão entender por que a CPI vem para cima de nós assim do Lira. O cara é primo do Lira, é uma pequena coincidência, não é o elemento central. Qual foi o motivo de nós ocupar lá? Porque o superintendente do INCRA é um cara que anda armado com uma espingarda 12 dentro do carro do INCRA e uma escopeta, fazendo a assembleia dentro dos assentamentos para justamente enfrentar o MST agora. Não é no governo Bolsonaro agora. Então o nosso pessoal disse, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar. 100 dias não trocou. Aí junto os 7 movimentos de Alagoas, ocupa o INCRA de Alagoas, e o resto vocês já ouviram falar. O MST ocupa prédio público, ele CPI. Então, tem um fato dessa ação na semana que antecede 17 de abril. Terceiro momento dos fatos da política foram as 2 outras ocupações no dia 17, que aconteceu uma na Embrapa de Petrolina e um segundo na Suzano, aí do Espírito Santo. A Embrapa de Petrolina e toda a região de Petrolina, nós temos 38 mil hectares de terras públicas do Estado, da União. Eu vou repetir de novo esse número. No entorno de Petrolina, quando o MST tem mais assentamento de reforma agrária e acampamento, o Estado brasileiro tem 38 mil hectares de terras improdutivas devolutas. De quem que é essa terra? Nas empresas da Codevasp, nas empresas do Exército Brasileiro, que tem 18 mil hectares de terra para a turma andar de cavalo. Treinamento de cavalo, 18 mil hectares de terra. E temos a área da Embrapa, que são 2 fazendas, que somadas junto, dá 2 mil hectares de terra. Essa área da Embrapa é dentro de Petrolina, abandonada há 8 anos. O MST faz essa ocupação lá justamente para dizer, olha, nós estamos denunciando terra improdutiva, nós estamos denunciando as terras produtivas que são nossas e que não foi passado, e terra pública, viu? Justamente para dizer para o governo, tem que fazer alguma coisa. E para o nosso azar, se juntou o governo, esquerda, direita, o agronegócio, dizer, em terra da Embrapa não se mexe. Nós, opa, e pode ficar abandonado, passado para o agro? Então esse foi o motivo dessa ocupação da Embrapa. Ela foi não para nós desapropriar aquela área para transformar em assentamento, mas para chamar a atenção das áreas públicas que tem naquela região que pode servir de assentamento para a reforma agrária. É verdade que nós poderíamos ter ocupado a área do Exército, mas nós achou melhor ser a da Embrapa para caçar uma confusão menor, que senão vocês sabem onde nós estaríamos no dia de hoje. Última ocupação do abril foi a da Suzano do Espírito Santo. A Suzano tem uma humilde fazenda para plantio de eucalipto de 11 mil hectares. Um sítiozinho ali. Desses 11 mil hectares, o governo do estado, os seus técnicos dizem, pelo menos 6 mil hectares dessa área é terra pública que pertence ao governo do Espírito Santo, grilada, emprestada, doado a Suzano. Então, e desse total de 11 mil hectares, a Suzano produz em 2 mil hectares, o restante está abandonado. O nosso povo, que fez também um acordo com a Suzano, há 10 anos atrás, da Suzano passar 700 hectares para nós, e até hoje não passou nenhum, foi lá também no abril para dizer, bom, vamos ocupar a terra que é pública, que é indefensável
esse latifúndio de 11 mil hectares. E aí é tudo que vocês viram também no Abril Vermelho. Então, no dia 17 de abril, o MST ocupou 2 latifúndios, o da Embrapa e o da Suzano, e nenhuma mais. Por último, foram as ações do INCRA. No 17 de abril, o MST foi em todos os INCRA, praticamente, todos não, dos 24 estados que o MST está presente, nós fomos em 19. Desses 19 que nós fomos, a maioria nós fomos com acima de 200 companheiros e companheiras. Alguns estados nós fomos com 1.600 companheiros. E fizemos uma mágica que vocês não têm noção, quem está nessa reunião, quem está nos acompanhando, de não fazer nenhuma ocupação do INCRA. Já fazia anos que o MST não fazia essa pelegagem de levar o povo 600, 700, 800 quilômetros para o INCRA e não ocupar. Porque tinha um acordo com o governo que nós não ia fazer ocupação em prédio público. O que nós fizemos com esse povo? Ficou em frente ao INCRA, a comissão foi lá, negociou e desocupou o pátio do INCRA praticamente no mesmo dia. Problema que chega uma informação torta para o governo que o MST tinha ocupado 18 prédios do INCRA. Até que chega a informação correta para desmentir isso, foi terrível. Foi praticamente meio-dia, o superintendente do INCRA dizer, desculpa, não tem nenhum INCRA ocupado. Bom, estou contando os fatos para dizer que nós não temos medo com a esquerda desculpa brasileira. aí, 15 minutinhos, mas está muito interessante, mestre. Fica à vontade aí. Esses 3 fatos, e termino com eles, é para dizer que o MST não tem nenhuma dúvida de defender o que nós fizemos até agora. Não tem nenhuma ação de ato de irresponsabilidade e não tem nenhuma avaliação de conjuntura torta. O MST, em outros abril, fizemos 250 ocupações de terra. Outros abrios nós já fizemos ocupação dos prédios públicos. Não teve isso. Por isso que a ofensiva feita pela imprensa, combinado com o Congresso Nacional e combinado com os setores do governo, para nós foi um exagero muito grande. Diante disso, e termino com isso, fizemos as negociações do governo, o governo tomou uma decisão política que nós respeitamos, não fomos para cima fazendo nenhuma crítica, de que não ia anunciar as negociações feitas com nós, porque o clima estava muito ruim. As conquistas são boas do Abril Vermelho. E o governo disse que em algum momento vai fazer um anúncio dessas conquistas. Diante disso, o governo, então, colocou os interlocutores para falar com nós, e nós acatamos, tudo bem, está suspensa as ocupações de terra, está suspensa, por hora, a ocupação de prédio público, até que o governo oficialmente nos dê um retorno da pauta de negociação com o MST. Nessa mesma direção, fizemos uma reunião com o Arthur Lira, na semana do 17, e o Arthur Lira sugeriu um acordo para o MST para que não houvesse CPI. Nós topamos o acordo e ele rompeu o acordo. O acordo era na seguinte direção: o MST não ocupa terra produtiva, de acordo, estamos juntos, porque não tem nenhuma ocupação de terra produtiva, e o MST fazer uma reunião com a frente parlamentar da agropecuária. Nós também topamos fazer o acordo, em local neutro. E, para nossa surpresa, ontem recebemos a notícia da tal da CPI. Então, tudo com quem nós deveríamos conversar ao longo desse abril foi conversado. E participei da reunião com o Arthur Lira, e ele sabe que é real. Eu falei, presidente, essa CPI não tem fato pré-determinado. Eu desafio o senhor a me dizer por que tem uma CPI do MST. Me diga um único fato que justifica a CPI. Eu dei toda essa explicação. Ele diz, não, vocês não, mas os outros movimentos têm problema. Então vai falar com os outros movimentos. Não vai incluir o MST. E, por fim, disse a ele também que uma CPI preventiva, porque ela foi anunciada antes do abril, ela legalmente não pode acontecer. Não existe CPI preventiva. A CPI é sobre fato pré-determinado. Então ele decidiu manter a CPI. Diante desse quadro, a posição do MST, primeiro, vamos fazer a Feira da Reforma Agrária para fazer uma prestação de conta da sociedade, da nossa produção de alimentos. 2, vamos continuar mobilizados nos estados, mas cuidando dos acampamentos para não ter nenhuma ofensiva da direita para cima dos acampamentos. 3, é a 5ª CPI contra o MST, como foi as outras. Vamos enfrentar com ela com a mesma altivez de sempre, porque além de ela não ter fato pré-determinado, nós não temos nenhum convênio com nenhum governo que possa dizer que foi dinheiro público. Nós não temos nenhuma ocupação nova. Todas elas que foi feito já não existe mais, inclusive. As famílias já foram para casa. Eu não sei o que eles vão investigar. E a nossa preocupação é que ela vira só um palco da extrema-direita contra nós e contra o governo. E por último, como parte da nossa estratégia,
nós achamos que a direita vai precisar encontrar algum tipo de figura, símbolos para eles enfrentar. Infelizmente, agora é o MST. Daqui uma semana é outro grupo, é outra organização. Por isso que a esquerda, vocês estão aqui, nós não podemos ceder à chantagem da direita e nos botar faca no pescoço, porque hoje é nós, amanhã é o MTST, depois é a CUT, depois é as comunicação e assim serve. Eles vão fazer a chantagem o tempo todo. Então nós estamos bem, não tem nenhuma preocupação maior e cuidando da segurança política e da imagem do MST em todos os espaços. Desculpa ter alongado, mas assim foi o nosso abril, mais barulhento do que ações da vida real. Excelente, João Paulo. Sim, já anotei aqui, Laura. Excelente, João Paulo. 20 minutinhos, ótima exposição. A ideia é passar para o Igor para falar mais dessa questão de uma estratégia de ação diante dessa nova situação. A palavra com o Igor, garantido os 15 minutos, com 5 minutos que o João Paulo pegou. Vai lá, Igor. Obrigado, Miro, e obrigado a todos e todas que toparam fazer esse encontro. Em primeiro lugar, Miro, apresentar a nossa turma da comunicação do MST, que está aqui nesse encontro. Então, tem o Wesley, que é da diretoria do Barão, e atua aqui na Secretaria Nacional do MST. A companheira Laís, que é responsável pela assessoria de imprensa. O companheiro Janes, que é da Direção Nacional do MST pela comunicação. Está o companheiro Douglas, que é da comunicação dos comitês populares. E acho que da turma que a gente mobilizou e convidou para estar aqui, para conhecê-los e a gente poder conduzir esse processo, acho que são esses. Então, Miro, não tenho pretensão de... Acho que mais colocar alguns elementos que possam contribuir nesse trabalho específico da comunicação. Eu acho que, primeiro, para resgatar um pouco a história, acho que é o que o Miro começou a dizer, né? Acho que antes mesmo de nascer o Barão, eu, Miro e o nosso querido Paulo Henrique Amorim viajamos por vários estados para construir uma rede de comunicadores pela reforma agrária. Naquele momento, o veículo mais moderno era o blog, e construímos um blog e articulamos uma série de comunicadores para combater uma CPI que foi construída e criada, instalada contra o MST em 2010, que tinha como objetivo prejudicar a campanha da presidenta Dilma, a eleição a presidente na sucessão do Lula. E agora estamos aqui, mais uma vez, em torno das lutas do MST, da repressão e da criminalização do agronegócio, e também na instalação de uma CPI pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Alguns elementos, assim, acho que primeiro que o João Paulo colocou, eu tenho considerado que essa jornada ela foi eivada por um ataque especulativo da extrema-direita bolsonarista nas redes sociais para criar um clima desfavorável para as ações do MST. Então, as ações que aconteceram, elas foram potencializadas nas redes sociais numa dimensão muito grande. Diria que foi quase uma mini guerrinha híbrida contra o MST nesse período de março a abril, de ações, mobilizações e lutas. Até a partir de nossa sugestão, o jornalista José Roberto de Toledo ele pediu um levantamento para 3 consultorias, e eu vou passar os dados para vocês aqui, depois até coloco aqui no chat, que são dados públicos que ele apresentou no programa. Então, o balanço geral é que teve um crescimento exponencial de menções do MST, buscas no Zap, no Twitter e no Google, e foi muito maior do que em jornadas do MST que tiveram mais ações, e que teve uma desproporcionalidade a partir dessa atuação da extrema-direita. Então, o discurso em geral era caos no campo, invasões de propriedade privada, o governo perdeu o controle,
nós devemos nos reagir. Então, no Google Trends, foi o maior nível de interesse em relação ao MST desde 2004. E muitas perguntas muito básicas, né, de pessoas alheias pesquisando sobre o MST. No WhatsApp, foi o pico de menções ao MST desde que essa empresa, que chama Palver, fez o levantamento. Então, maior menção, em geral, conteúdo de criminalização, prisões, CPI. No Twitter, 78% dos perfis que entraram no assunto são de direita. E o MST teve mais de 1 milhão de menções, que é quase metade, em um mês, do que foi o ano passado inteiro. Então, para vocês terem dimensão do ataque especulativo que aconteceu em relação ao MST. A partir desse ataque especulativo nas redes sociais, teve uma ação coordenada no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, que foram discursos de deputados e parlamentares bolsonaristas, pedidos de prisão do João Pedro Stedley, pedidos de instalação de CPI, apresentação de projetos que criminaliza quem ocupa a terra. Então, teve uma ação coordenada num espaço onde o bolsonarismo ainda tem muita força, que são nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Essa narrativa, ela foi reproduzida por parte vamos dizer, da mídia tradicional, especialmente o Estadão, que já sempre foi do ramo, e da CNN, fizeram um processo de terrorismo em relação às ações do MST. Teve uma ação até mais cuidadosa no primeiro momento da Globo, e também da Folha, mas que da semana, da jornada, também entraram na mesma onda. E, infelizmente, essa ação coordenada teve impacto no governo. Então, as declarações dos ministros do governo Lula condenando a jornada do MST legitimaram e fortaleceram essa narrativa que eles vinham construído no período anterior. Então, amplificaram a estratégia da extrema-direita. A gente fez assim, tentando identificar, acho que o discurso deles tem 3 pontos em geral. Primeiro, que o MST é radical, é violento, desrespeita a propriedade privada, logo desrespeita a democracia. E daí vem esse paralelo absurdo das ocupações do MST com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não é coincidência que tenha sido instaladas 2 CPIs na mesma semana. Então, até hoje, o ministro da Agricultura também reforça essa narrativa. E é um absurdo, porque quem distribuiu armas, quem ameaçou com tiros os trabalhadores rurais sem terra e a esquerda foi o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Quem está matando trabalhadores rurais em luta é a bancada ruralista, que é a principal base ideológica do bolsonarismo. E as ações do MST, elas são uma forma de pressão e luta. E essa jornada não teve nenhum incidente, não teve nenhum vidro quebrado, não ocorreu nada demais. Foram ocupações de terra, protestos na área da Suzane e da Embrapa. Então, tudo transcorreu com muita tranquilidade. O segundo ponto é de que o MST é atrasado e que a proposta de reforma agrária é atrasada e que isso não cabe mais no país de hoje, né? Então, a gente vê que hoje, contraditoriamente, cresce um debate sobre alimentação saudável, preservação do meio ambiente, e eles que destroem e produzem alimentos com agrotóxico, justamente imputam que a proposta do MST, que está justamente conectada com as agendas do século XXI, é atrasada. E o terceiro é que o MST é contra o governo. O MST quer atrapalhar o governo. Então, primeiro que o movimento tem uma compreensão de que uma governabilidade de um governo de esquerda tem que contar com a luta popular e a pressão para conseguir avançar nas conquistas. Segundo é que existe, de fato, uma demanda concreta que o João Paulo colocou. E terceiro é que o governo demorou, né? Assim, estava previsto que teriam ações em abril, né? Eu brinco que o Brasil, no dia 1º de janeiro, entrou num novo momento. Lula presidente, tomou posse, teve aquele ato bonito. Nos INCRAS, foi a partir de semana passada que esse momento chegou.
que até então estava ainda na era do bolsonarismo. Indo para a questão da contraofensiva, eu acho que primeiro, na comunicação, acho que é importante pautar que o MST é um movimento de trabalhadores rurais legítimo, que luta dentro do que está previsto na Constituição, pela função social da propriedade, que ocupa áreas que são improdutivas, que não respeitam a legislação ambiental e não respeitam a legislação trabalhista. Segundo, que a proposta de reforma agrária popular ela é moderna, ela que propõe produzir alimento saudável para o povo brasileiro, que propõe a convivência com o meio ambiente, que propõe a produção em cooperativas que gerem renda para os trabalhadores rurais. E, por último, o MST apoia o governo. Faz parte da frente ampla, mas que acredita que é preciso fazer pressão para obter conquistas. E aí, para as questões bem concretas, Miro, acho que, primeiro, acho que a gente teria que construir uma nova rede de comunicação em apoio do MST e da reforma agrária. A gente sabe que tem várias redes, cada uma com a sua funcionalidade, mas eu acho que a gente deveria construir uma com essa especificidade, que a gente possa ter um fluxo de informações com aqueles que queiram contribuir nessa campanha. Segundo, precisamos articular ações nas redes sociais. Então, hoje fizemos um tuitaço muito bom, acho que mais de 15 mil tweets, estava em terceiro lugar, todo apoio ao MST, então precisamos articular melhor, conseguir envolver o maior número de comunicadores, gente que está nas redes sociais nessas ações. Terceiro, aí, mais para quem está nos portais de produção jornalística, é produzir conteúdos que deem resposta, né, para esses ataques que estão sendo feitos. O quarto é que é preciso colar a CPI no bolsonarismo. A CPI é o ovo da serpente do bolsonarismo, é a ponta de lança para a manutenção da agenda que foi derrotada nas urnas. Então, os setores democráticos que se uniram à frente ampla precisam também se constranger ao apoiar a pauta do bolsonarismo, que é contra a luta popular e a democratização da terra. Mais uma proposta é que é preciso denunciar os promotores da CPI. Então, a gente são latifundiários, policiais, são militares, muitos que têm terra, muitos que são envolvidos em ações violentas contra trabalhadores rurais, muitos que divulgam fake news. Teve hoje o deputado que apresentou o requerimento da CPI, Tenente Zucolo, ele tem um processo por difusão de fake news. Então, esse é o time que está propondo a CPI. Estamos atuando com a imprensa, e é algo sensível, né? Mas estamos nos organizando, acho que toda interlocução é importante. E, por fim, é importante apoiar o calendário de ações do MST. Então, nós temos agora, nesse sábado, o lançamento de uma cozinha modelo aqui no Galpão, na Barra Funda, estão todos convidados. Vai ter também o lançamento da Feira Nacional pela Reforma Agrária. Vamos ter, do dia 11 ao dia 14, a Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, várias atividades. Ali a demonstração da força da Reforma Agrária Popular e da agricultura familiar. Então, todos estão convidados. O MST tem uma campanha de plantio de 100 milhões de árvores em articulação com diversos setores da sociedade e diversas iniciativas, como a organização das cooperativas, a produção dos assentamentos. Então, é preciso dar visibilidade para contrapor essa narrativa que está sendo imposta pela extrema-direita bolsonarista. É isso, Miro.